Bom dia, Monte Sião. Quantos estão felizes de estar aqui na casa de Deus? Amém? Glória a Deus. Fala bem do teu lado, eu estou feliz se eu estou do teu lado. E se você não sabe quem é a pessoa, se apresente a ele, se apresente a ela. Amém. Glória a Deus. Erga suas mãos onde você estiver. Repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. E eu peço agora que o Senhor venha intensificar a tua presença nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, fala conosco, fala comigo, Deus. Traz o teu alinhamento. Põe tua mão no teu coração e ora comigo: Senhor, me ensina a amar. Eu quero aprender a amar, para amar o meu próximo como a mim mesmo. Me renova hoje o primeiro amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Amém. Antes de você sentar, fala para quem está do teu lado: Deus tem coisas novas para você. Começa a profetizar sobre essa pessoa, aquilo que Deus tem para você. Só encoraja ele, encoraja ela, rapidinho, 3, 4 pessoas. Deixa Deus te usar, rapidinho antes de você sentar. Traz uma palavra de encorajamento para alguém. Amém. Você pode se assentar. Hoje nós estamos ministrando uma palavra ao longo dos nossos cultos, e a gente entende que Deus está fazendo coisas incríveis ao redor do Brasil. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Sabe, eu estava falando ontem, estava no Rio de Janeiro e falando com numa conferência de jovens, e eu falava assim: às vezes é difícil você entender que aquilo que nós estamos experimentando no Brasil é algo que é incrível, é um céu aberto sobre nossa nação. Se você veio para a fé cristã recentemente, talvez é tudo que você conhece, mas quanto mais eu converso com pessoas que já estão no ministério há tempo ou seguindo Jesus há décadas, eles falam: a gente nunca experimentou um embalo espiritual como nós temos experimentado nos dias de hoje. Então eu creio que nós estamos hoje colhendo coisas que foram plantadas, semeadas no mundo espiritual há anos atrás. Quem concorda comigo? E uma das coisas que você começa a perceber, e chegou para mim um testemunho recente, na verdade foi hoje de manhã, de um encontro de pastores que aconteceu, se eu não me engano foi semana passada, no dia 7 de novembro. E foi hoje é dia 17, então 10 dias atrás. Esse encontro de pastores que eles tiveram lá, se eu não me engano foi em Curitiba, e teve um profeta que ele não é do Brasil, ele foi convidado para ministrar lá. Ele chegou para ministrar, ele conhece que Deus está fazendo coisas incríveis no Brasil, mas ele não sabe as coisas em detalhes. E eles falaram que durante o louvor e adoração, o Espírito Santo pegou ele caiu debaixo da unção, ficou estirado lá por horas, e ele teve uma experiência onde ele saiu do corpo dele e foi arrebatado. E quando ele foi arrebatado, esse profeta que não é brasileiro, ele falou que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus estava com um globo na mão, e Jesus girava o globo. E quando Jesus parou de girar o globo, ele olha bem no mapa, no globo, para o Brasil, e ele enche o peito dele de ar, sopra sobre o Brasil. E daí ele olhou para esse profeta, e ele falou que ele nunca sentiu tanto temor de Deus como quando ele olhou para Jesus, e Jesus falou: o avivamento chega nessa nação em 90 dias. E daí ele sai da visão dele, acordou, ele voltou, ele perguntou: o que acontece no Brasil em 90 dias? Ele não sabia. E daí o pessoal começou a fazer as contas. Dia 8 de fevereiro, The Send no Brasil. E quando a gente começou a entender, você consegue aplaudir Jesus por isso? Amém. Quando eu escutei esse testemunho, eu comecei a realmente entender que, sabe quando eu uso umas analogias de futebol, mas quando o adversário começa a chegar perto do teu gol, é aí que a defesa começa a agredir para tentar roubar a bola. Sabe o que eu estou falando?
Se a bola está no campo de defesa do teu oponente, você só espera. Não existe uma agressão para tentar roubar a bola. E o Senhor começou a falar comigo: às vezes quando você chegar mais perto do teu romper, é quando você vai sofrer mais ataques do inimigo. A agressão dele tentar roubar a promessa da tua vida. E muitos de nós, eu creio, eu tenho conversado com bastante gente ultimamente que está liderando coisas, e tem muitas pessoas que estão sentindo: cara, eu não sei porquê, mas eu estou passando por tanta guerra espiritual, tanta luta espiritual. E eu sinceramente também, eu sinto algo bem carregado no espírito. E eu sei que existe tanta resistência, porque nós estamos perto de um romper. E muitas vezes é bem nesse momento que você tem que tomar a decisão se você vai desistir ou não desistir. E eu não sei porquê, mas eu imagino que se você faz parte da Monte Sião, talvez você não saiba disso, mas de tabela você já está numa guerra. Então, bem-vindo ao clube. Você que escolheu ser parte disso. E aquilo que, sabe, eu começo faz mais sentido para mim, é porque nós estamos diretamente envolvidos na liderança do Descend. Não só eu como pessoa física, mas a igreja Monte Sião, que está junto comigo e com os outros pastores que estão liderando isso aqui. Então você já está fazendo parte disso. Então, às vezes, quantos aqui passaram por recentemente situações onde você sente muita guerra espiritual? Levanta a mão, olha ao teu redor. Era mais ou menos isso, era mais que a metade. No culto das 8 horas eu fiz a mesma pergunta. E eu quero dizer que muitas vezes você está sentindo essa guerra espiritual, é porque você está prestes a alcançar um romper de Deus na tua vida. Se você não estivesse perto de marcar um gol, a defesa não te agredia. Faz sentido? Então, se você está sentindo uma resistência no mundo espiritual, como se fosse ataques, é um sinal que a tua vitória está bem perto, o romper de Deus está muito perto na tua vida. Você crê nisso? E você precisa continuar. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre guerra espiritual, a nossa guerra. Qual que é a guerra que nós guerreamos? Nós não guerreamos uma guerra natural, carnal, terrena. Nós guerreamos uma guerra que é espiritual. E sabe, eu cresci na igreja, e eu sou de uma geração onde a geração acima da minha, eles realmente participaram de um mover de Deus na nação, onde havia muita ênfase em batalha espiritual. Quem pegou essa época onde tinha muita ênfase em batalha espiritual? Levanta a mão bem alto, não tenha vergonha. Tá bom, então deixa eu só explicar o que está acontecendo hoje. Sabe, a verdade é que quando Davi passa por essa terra, ele era um homem de guerra. Você lembra disso, que o Senhor fala que a mão de Davi era uma mão de sangue, por isso que ele não poderia usar essa mesma mão para construir o templo, que teria que ser então seu filho Salomão. Agora, Salomão não era um homem de guerra, Davi era um homem de guerra. Davi, sim, ele era um adorador, ele era um homem da presença de Deus, mas Davi era um homem que, assim que ele terminava de limpar o sangue da sua espada, ele já estava numa outra batalha. E basicamente Israel estava constantemente nesse modus operandi. Nas décadas que Davi foi rei, eles sempre estavam conquistando territórios. Agora, eles conquistaram tantos territórios, eles aniquilaram tantos inimigos de Israel, que Salomão então tem o luxo de ter um reinado onde ele não precisa guerrear, ele só precisa construir e fazer coisas belas. Agora, quem gosta de beleza aqui? Levanta a mão, você gosta de coisas belas, tá? Eu amo e eu sonho com um dia onde a igreja vai ter um momento onde nós já tivemos no passado, onde os artistas, os inovadores, os formadores de opinião vão partir da igreja para influenciar a sociedade. Mas para que isso venha acontecer, você precisa ter antes uma geração de Davi. Faz sentido? Alguém que vai limpar o território para você. Você não tem uma geração que busca as artes quando ela está em guerra. Quando ela está em guerra, todo mundo está no exército, todo mundo está alistado. Em dias de paz você busca as artes. Em dias de paz você busca se educar, você busca construir universidades, você busca. A história da humanidade prova isso. Os grandes monumentos que foram construídos pós-guerra, aqueles momentos onde nós conquistamos novos territórios, nós temos os despojos da guerra, nós agora vamos fazer aquilo que nós podemos fazer em dias de paz. E o que eu tenho entendido é que muitas vezes a minha geração e a geração mais nova, se você está na tua casa de 30, na casa dos 20, talvez você cresceu na igreja e você viu os teus pais ou os teus avós nessa onda ou nessa ênfase de batalha espiritual, e para você aquilo lá era um pouco esquisito, não era atraente.
e você começa a falar assim, cara, eu não quero me envolver com esse tipo de coisa. E de repente, quem está andando com Jesus há mais de 20 anos? Levanta a mão. Você está andando com Jesus há mais de 20 anos? Levanta bem alto a mão, só para eu ver. Bastante gente aqui. Se você está recente, muita coisa que eu vou falar não vai fazer sentido, mas só acompanha comigo o raciocínio. Nos últimos 20 anos, você tem então no final da década de 90 no Brasil uma ênfase muito forte em batalha espiritual, em mapeamento espiritual. Você tem a ênfase em intercessão, a ênfase em literalmente o ministério de libertação. Você está conquistando territórios. E logo depois disso entra um mover que começa em Belo Horizonte, que é de adoração extravagante, de uma adoração espontânea e pessoas se apaixonando pela presença. Quem lembra do que eu estou falando aqui? Certo? Daí você entra nesse mover. Então uma geração que fala assim, ufa, que bom que a gente precisa ficar guerreando, que bom que a gente não tem que estar amarrando as coisas tudo em nome de Jesus. Então você gosta de ficar adorando a Jesus. Você fica lá 3 horas lá, deitado no chão, chorando, chacoalhando, e falando, no braço dos meus pais eu tenho meu descanso e assim por diante. Glória a Deus, isso é muito bom. Só que você tem uma geração que não sabe ir para a guerra. Faz sentido? Só que culmina que o avivamento e o próximo mover de Deus está indo nos ombros dessa geração que conseguiu aprender a ser anfitrião da presença. É por isso que Davi é o nosso exemplo, porque Davi ele consegue unir esses dois mundos. Davi consegue ser um adorador, que é o anfitrião da presença, mas ao mesmo tempo ele é o guerreiro que abre território e apostólico na construção do reinado de Israel aqui na terra. Faz sentido? Então a gente tem duas facetas aqui, que eu começo a enxergar aqui hoje na igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos começar a falar, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Faz sentido? Então hoje eu tenho conversado com muitos líderes jovens e as pessoas sabem adorar a Deus. As pessoas sabem fluir no profético, elas sabem fluir no sobrenatural, com cura, sinais e maravilhas. Mas eu estava conversando com um líder bem conhecido, que eu não vou falar o nome, e ele é uma pessoa que falou assim, cara, você pode pedir, você pode botar qualquer enfermo, cara, eu oro pelos enfermos, eu profetizo, eu tenho palavra de conhecimento. Só que, cara, não me faz ficar expulsando demônio, cara. Só que quando você entende que Jesus curava enfermos e também expulsava demônios, ele fazia tudo. Tudo isso é obra do reino de Deus. E para nós conseguirmos ser bons anfitriões do próximo mover de Deus, nós vamos ter que entender que é necessário fazer guerra. E eu sei que nem todo mundo gosta de fazer guerra. Eu também não gosto. Eu particularmente eu não gosto. Mas depois você começa a apanhar, você começa a falar, ou eu vou fazer guerra, ou eu vou ficar sofrendo bullying desse capeta o dia inteiro. Eu não vou fazer isso. Faz sentido? E tem algumas pessoas aqui que hoje você vai sair com uma ira santa. Você precisa ter uma ira santa. Tipo, chega do diabo dançar e bordar na minha casa. Chega na minha família, chega nas minhas finanças, no meu casamento. Chega, você tem que começar. Sabe, algumas coisas na tua vida não vão mudar até você ficar com uma ira santa. Sabe, o segredo está em você se irar e não pecar. Então a pessoa fica tão religiosa, eu não quero nem pecar, então não vou nem ficar bravo. Daí você fica aquele manso que fica, ele fica dando um tapa na tua cara, fica, e o demônio está abusando você. Faz sentido o que eu estou falando? Eu lembro quando a primeira vez que o meu filho voltou da escola, ele falou que ele apanhou. E daí eu falei, o que eu faço? Eu vou ser religioso ou eu vou ser um pai? Falei, a próxima vez que ele vier para você. Eu sei, eu estou falando isso, eu não devia estar falando isso em público, mas eu... Daí, a gente foi pegar, a Júlia foi pegar ele na escola, e daí ele veio, e a professora já falou assim, olha, ele está com uma mordida no ombro dele, o menino mordeu ele, só que daí a Júlia... Ele mordeu você? Depois de tudo aquilo, ele mordeu. Daí a professora, mas fica tranquilo que ele conseguiu pelo menos reagir. E daí aparece outro moleque com uma mordida no nariz. Não estou querendo promover violência. O que eu estou falando para você é que chega um momento na tua vida que você tem que falar, chega de eu ficar apanhando do diabo. Eu preciso aprender para a guerra. Porque a vida cristã não é só você ficar deitado adorando a Deus. Faça isso, você precisa fazer isso. Só que a gente tem que entrar num equilíbrio. Eu queria falar hoje um pouco sobre guerra espiritual e a nossa guerra. Eu queria que você abrisse comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios 11.
versículo 2. Diz assim, hoje a gente vai abrir bastante Bíblia, tudo bem? Então a gente vai ter que correr rapidinho pela Bíblia, acompanha comigo. 2 Coríntios 11, se você é uma pessoa nova, convertida, novo na fé, pede para quem está do teu lado te ajudar. Abrir rápido aí a Bíblia. 2 Coríntios 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que eu receio e o que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então o que ele está dizendo é que a igreja de Corinto tinha uma devoção sincera e pura a Cristo. Paulo, como apóstolo, o pai na fé dessa igreja, ele tem um zelo e ele fala assim: olha, isso aqui não é algo humano, isso aqui é algo que vem de Deus. E ele está falando assim: olha, eu sou encarregado, eu sou incumbido como um mordomo dessa igreja para te apresentar pronto. Só que o meu receio é que você vai ser enganado. Olha só o versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele a que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. O que Paulo está dizendo é: vocês, igreja de Corinto, vocês fluem nos dons, é a igreja que mais flui nos dons espirituais, é a igreja onde mais tinham sinais, prodígios, milagres, curas, profecias. Existia um mover do Espírito nessa igreja. Mas ele fala: vocês são muito ingênuos. Eu vejo uma geração que flui nos dons, mas às vezes é muito ingênuo. E se tem uma coisa, eu vou falar muita coisa hoje, e vou tentar correr, é bastante informação. Mas se tiver uma coisa que você não pode sair daqui sem lembrar, é o que eu vou falar agora. Nós precisamos crescer no amadurecimento, ou crescer no discernimento, e nós precisamos nos amadurecer para discernir a fonte daquilo que vem, aquilo que nós estamos experimentando ao nosso redor. Será que a fonte é Deus? Vai ser uma das três: Deus, o homem, a humanidade, não estou falando que isso é pecado, é a humanidade, ou o diabo. Sempre vai ser um dos três. Então, quando a gente fala sobre guerra espiritual, primeiro lugar, a gente começa, de onde está vindo isso aqui? Isso é de Deus? Isso é do homem, a minha humanidade, ou a humanidade da pessoa com quem eu estou lidando? Ou isso aqui é um ataque do diabo? Eu preciso discernir, porque você não consegue expulsar um distúrbio psicológico. Faz sentido? E você não consegue fazer terapia num demônio. Faz sentido o que eu estou falando? E você não consegue medicar algo que é espiritual. Então você precisa começar a medicar com remédios. Você precisa discernir qual que é a fonte. Então Paulo está falando: vocês são muito ingênuos. Eu tenho receio que, por mais que vocês tenham uma fé sincera, uma devoção pura, vocês vão ser enganados pela serpente, assim como Eva foi enganada. Então ele está querendo dizer: eu preciso que vocês venham reconhecer que existe um esquema, um plano, um enredo para tirar você do caminho. E qual que é o teu caminho como igreja? O nosso caminho, a nossa missão é nós nos apresentarmos puros como uma noiva ao noivo Jesus Cristo. É isso. Ele fala assim: ó, eu tenho receio que Deus, ou melhor, que o diabo vai conseguir desviar vocês daquilo que Deus já planejou para o seu filho Jesus, que é a noiva, a igreja. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o diabo, assim que a gente está falando agora, e eu vou falar o que está acontecendo em algumas mentes agora. O diabo quer que você acredite que aquilo que eu estou falando não é tão real. Ah, mas esse negócio de guerra espiritual, será que é de verdade mesmo? A primeira coisa que o diabo quer fazer quando você começa a entender que existe uma guerra no espírito é te convencer que a guerra no espírito não é de verdade. É a primeira coisa que ele vai querer te fazer. Então, quanto antes você entender, nós entendermos, ponto número 1, essa guerra, ela é mais real do que você imagina, do que eu imagino. A primeira coisa que a gente precisa entender: isso aqui na verdade é mais real do que o ar que eu respiro, é mais real do que o chão que eu piso, é mais real do que a pele em meus ossos. Isso aqui é real.
Se você começar a entender como o mundo opera, o universo opera, tudo começa no espírito para depois se manifestar no físico. Palavras, se você estiver anotando, anota isso aqui. Palavras são espirituais. Palavras, na verdade, é o gatilho do mundo espiritual. Talvez você não percebeu isso, mas muitas realidades físicas foram pautadas pelos gatilhos espirituais. Em outras palavras, palavras. Por exemplo, uma pessoa que escutou desde pequeno de um professor: você é burro, você é burro. E o cara já tem 30 anos de idade, ele não consegue aprender um outro idioma para ser promovido, porque na cabeça dele tem um bloqueio que fala: você é burro, você é burro. Porque quando você estava na primeira série, um professor ou uma professora falou: você não consegue fazer essa conta aqui? 2 mais 2 é 4, seu burro. Aquilo não é só uma trava psicológica, aquilo é espiritual, porque palavras formam realidade. Assim como Jesus, ou melhor, Deus formou o mundo não pelas suas mãos. Ele não criou os céus e a terra com suas mãos, Ele criou com palavras. Você foi salvo não por obras, você foi salvo por palavras. Theo, eu pensei que eu fui salvo pela fé, ou pela graça, quando eu acreditei nela, pela fé. Mas a palavra também diz, ou a Bíblia também diz, quando você confessa com a tua boca. A confissão da tua boca é evidência da tua fé. Você não expulsa demônio com suas mãos, você expulsa através das suas palavras. Em nome de Jesus, sai. Você não ora com suas mãos, você ora com as suas palavras. Senhor, venha a nós o teu reino. Palavras são gatilhos espirituais. Faz sentido? E as palavras formam o teu universo. Então o mundo espiritual começa, ou melhor, a guerra espiritual é travada no espírito, e tem tudo a ver com aquilo que você fala e as palavras que foram ditas ao teu respeito e ao teu ambiente. Então você precisa entender em 2 Coríntios capítulo 4, abre comigo, primeiro versículo, o segundo versículo hoje. Eu contei aqui, a gente tem mais uns 20 e poucos versículos, mais referências, mas vamos lá. 2 Coríntios 4 versículo 4, diz assim: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, fala comigo, Satanás. Ele está se referindo aqui ao diabo. Ele fala: nos quais o diabo, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem aqui é crente, levanta a mão. Tá bom, você é crente, você não é um incrédulo. Faz sentido? Agora, a pessoa que não é crente, que não tem o Espírito Santo morando no seu espírito, é uma pessoa que está suscetível a uma cegueira espiritual. É por isso que Paulo fala: não vá discutir as coisas espirituais com pessoas carnais, eles só vão pensar que você é maluco. E muitas pessoas estão recebendo uma rejeição ou rótulos de você sendo um fanático e até um doido por culpa tua, porque você não se adequou à sabedoria que Paulo nos ensina. Você começa a falar de coisas espirituais com pessoas que são incrédulas. Fala sobre as visões que Deus te deu, os sonhos proféticos que Deus te deu, os discernimentos que Deus te deu, as revelações que Deus te deu, os milagres que Deus te deu. Fala com pessoas que vão entender o que você está falando e não vão achar que você é louco, porque tem pessoas que não são crentes ainda, que são incrédulos, cuja a visão espiritual, o entendimento espiritual está bloqueado. Então obviamente ela só vai analisar do âmbito físico. Você está falando de uma coisa espiritual, ela vai analisar do âmbito físico, ela vai pensar: você é maluco. É natural a pessoa, ela precisa, ela deve, é meio que, é óbvio que ela vai pensar dessa maneira. E talvez alguns aqui gostam de discutir política ou ideologia, e deixa eu só te dar uma dica: discuta a ideologia, converse sobre política, contanto que o nível da conversa seja racional. O momento onde você dá razões, onde você consegue perceber na conversa, onde não existe mais raciocínio lógico, aonde não existe mais causa e efeito, aonde não existe um senso de isso aqui é o começo, meio, fim do meu argumento, e o negócio começa a se tornar: não, eu sou contra isso, eu sou a favor disso, isso é errado, e você já vai começar a perder o teu relacionamento, porque você já está entrando num âmbito que é espiritual na conversa.
E não adianta, você pode pegar dados, você pode pegar números, a pessoa não vai dar o braço a torcer, porque agora não é a questão racional, já está no âmbito espiritual. E se você continuar com falta de sabedoria, tentando enfiar a goela abaixo e querendo provar por A mais B que você está certo, vai te custar um relacionamento. Então se afaste dessa discussão. Não tem para quê. Por que vai discutir esse negócio? Se afasta. Se está no âmbito racional, físico, faz sentido. O momento que você sente na conversa, deu um shift. Agora isso aqui já não está nem mais na lógica. Os ânimos estão exaltados, as pessoas não reconhecem, não tem mais linha de raciocínio. Você já entrou num âmbito que a pessoa, se ela é incrédula, ela não vai sacar, porque existe um espírito por trás de tudo que está acontecendo no Brasil. Faz sentido? Eu conversava com um apóstolo de uma denominação bem grande aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na verdade, tem uma igreja aqui bem influente, e ele que estava falando para mim essa semana passada, falou assim, eu tive que tomar algumas posições. Ele começou a entrar nas suas convicções espirituais por trás, e as potestades por trás. Para mim, eu estou escutando ele, eu estou falando assim, eu concordo com o que você está falando, mas se algumas pessoas sentassem nessa mesa para escutar o que você está falando, eles iam pensar que você era um maluco. Faz sentido? Porque parece uma viagem, e é verdade, mas para uma pessoa que é incrédula, soa uma coisa extremamente esquisita. 2 Coríntios 11, versículo 14. Olha só o que ele diz: e não é maravilha, ou não é de se espantar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de... Então o Satanás, ele está querendo fazer você pensar que ele é um anjo de luz. Se ele consegue se transfigurar como um anjo de luz, ele também consegue fazer você pensar que a guerra não é guerra. Ou mais ainda, ele vai querer tentar fazer você pensar que você consegue solucionar essa guerra espiritual com soluções terrenas. Por isso que eu estou falando, tem coisas que são espirituais e você não consegue fazer terapia num demônio. Faz sentido? E tem coisas que não são espirituais, e você não, é mais fácil chamar tudo de demônio, porque as outras coisas vai requerer um processo de mudança de hábito. Então você tem que discernir qual que é a fonte. A fonte é Deus, a fonte é o homem, ou a fonte é o diabo. E de acordo com o discernimento da fonte, eu vou entender. Mas eu diria para você que a coisa que o inimigo vai mais tentar fazer é você acreditar, é que você não está em guerra. Contanto que se você se mantém alienado da verdade que você não está em guerra, você automaticamente se tornou uma vítima. Hoje você tem uma escolha: eu vou ser vitorioso ou vou ser vítima. Você não tem entre, é um ou outro. Faz sentido? Eu não sou um cara da guerra, mas eu entendi que para eu sobreviver e cumprir meu chamado, eu vou ter que guerrear. Eu não sou, quem me conhece de perto sabe que até as coisas, quando vinha aquele seminário de libertação para cá, eu falava, cara, eu prefiro ficar adorando a Deus, cara. Eu prefiro ficar lendo a palavra, mas eu entendi que eu estou chegando num âmbito que, se eu não aprender guerra, quem vai sofrer são os meus filhos, quem vai sofrer são os meus relacionamentos, quem vai sofrer são pessoas que são mais vulneráveis, que estão perto de mim. E se você tem algum apreço por pessoas que são vulneráveis perto de você, é melhor você começar a guerrear, porque às vezes você vai ter que guerrear por um ente querido teu que ainda não é espiritual. E quem sabe um dia ele vai se tornar espiritual, mas hoje você protege o teu território espiritual. Você fala, aqui em casa não. Faz sentido o que eu estou falando? E tem gente que fala assim, mas em casa, né, nem todo mundo é convertido. Por isso mesmo, você vai ter que guerrear para quem não é convertido, porque não vai ter força para guerrear, entendimento para guerrear. Você vai ter que guerrear para que eles venham ter um ambiente propício para se converter. Faz sentido o que eu estou falando? Então aqui você começa a entender que o que o diabo mais quer que você faça é descartar a possibilidade que isso é real. Ele quer que você, Gálatas 5, abre lá comigo, Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Olha só o que ele diz. Ele fala, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para por aqui. Se você tem uma maneira de definir pecado, se quiser anotar, defina o pecado na seguinte maneira: pecado é concupiscência da carne, concupiscência do espírito e soberba da vida. Essas três coisas compõem pecado. Vou repetir: pecado é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é concupiscência? É um desejo desvairado, incontrolável da tua carne.
Faz sentido? Essas três coisas compõem pecado. E quando você começa a entender o que Paulo está dizendo, ele fala assim: olha, se você andar no Espírito, você está protegido de pecado. Mas olha só o versículo 17, ele explana um pouco mais. Ele fala, porque a carne, fala sobre nossa natureza pecaminosa, ela guerreia. Tem uma versão que diz cobiça, mas no original é guerreia. A carne guerreia contra o Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo que faz morada no teu espírito. Você é feito de corpo, de alma, de espírito. O Espírito Santo mora no teu espírito. A tua carne está no âmbito de corpo e alma. Alma ditando os comportamentos do corpo. É aí que está a tua carne. Ele fala, a tua alma e o teu corpo guerreiam com a realidade e a verdade que está hoje residindo no teu espírito. Olha só, ele fala aqui, e o espírito guerreia contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quantos já sentiram nesse lugar, onde você quer uma coisa, mas você não quer fazer aquilo que você quer, e você quer uma outra coisa, e não está fazendo aquilo que você quer, e você fala, caraca, eu sou bipolar. Que demais, eu odeio isso. Cara, é uma guerra dentro de você. Tem coisa que você fala assim, eu quero isso, não, eu não quero isso. Por quê? Tem parte de você que já está regenerada. Qual que é essa parte? Teu espírito. Como que você tem a regeneração do teu espírito? Quando você se converte, quando você nasce de novo, teu espírito é diferente. Só que você precisa passar por aquilo que nós chamamos de santificação. É a renovação da tua mente. E se você não tem tua mente renovada, você vai querer fazer as coisas da carne, do teu velho homem, mesmo tendo uma nova natureza no teu espírito. Esse é o conflito, essa é a tensão. Mas aqui Paulo está falando, eu já sinto dentro de mim guerra. Então 3 campos de batalha. Você que entendeu, a guerra espiritual, ela é mais real do que eu imaginava. Aonde que essa guerra é travada? Primeiro lugar, dentro de você, no indivíduo. O primeiro lugar aonde você trava a tua batalha é dentro de você. Olha só em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Paulo diz para a igreja dos Coríntios, ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Fala comigo, não são terrenas. Não é um revólver, não é um AK-47, não é um cacetete, não é uma lança, não é uma espada, não é uma faca. Ele fala, não é esse tipo de guerra. Então quando nós falamos sobre nós temos que fazer guerra, nós não estamos falando nós temos que fazer violência. Isso não é a guerra que Paulo fala, não é a guerra que a Bíblia nos ensina. Ele já começa dizendo, as nossas armas não são físicas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você puder, circula fortalezas. O que são fortalezas? Uma outra maneira de você falar fortalezas são bloqueios ou travas. Bloqueios ou travas, isso são fortalezas. Agora, aonde que esses bloqueios e essas travas atuam? De acordo com o versículo, ele continua dizendo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Antes da palavra chegar na ponta da tua língua, ela começa como um argumento sendo formulado na tua mente. Faz sentido? O primeiro lugar da tua batalha é na tua mente. São fortalezas que estão aqui, são travas, são raciocínios que você nunca consegue romper, porque existe um bloqueio. E ele fala assim, olha, você não consegue dar um tiro nesses bloqueios, você não consegue enfincar uma espada nesses bloqueios. Você tem que entender que as suas armas não são físicas. Na verdade, o teu campo de batalha é o teu indivíduo. E quando nós falamos de alma, isso envolve primordialmente, nesse caso de batalha, a tua mente. E na tua mente você tem travas, na tua mente você tem bloqueios, na tua mente você tem argumentos que vão se levantar contra o conhecimento de Deus. Mas ele diz, mas nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então muitas vezes você está pensando coisas que nem são teus pensamentos. São bloqueios que estão ali, que dão lugar
provável a um pensamento que não é teu. Eu falava com uma pessoa, um jovem há um tempo, recentemente, ele falou para mim: Theo, eu já estou 6 meses sem ver pornografia, não tive nenhum contato com pornografia há 6 meses. É uma pessoa que eu sempre estou perguntando: como é que você está com a tua pureza? Ele falou assim: cara, eu estou bem, graças a Deus, faz 6 meses eu entrei no jejum. É uma pessoa que falou assim: eu era viciado em pornografia por anos e anos e anos. Falou assim: há 6 meses eu estou livre, glória a Deus. Só que deixa eu te contar o que aconteceu outro dia. Eu estava andando na rua, eu não estava vendo nada que era pornografia, não tinha nem nada. E de repente começou a vir uma enxurrada de imagens. Eu fiquei desesperado, comecei a sair correndo para casa. E daí eu cheguei em casa, eu comecei a sentir: cara, eu pensei que eu estava limpo disso, pelo visto não estou limpo disso. Eu falei: não, na verdade você está limpo disso. Aquilo foi um ataque. Não é que veio da sua sujeira, não, veio de fora. Por isso você tem que começar a entender que o campo de batalha inicial, primordial, é na tua mente. E você tem que discernir isso, porque a artimanha do diabo é lançar pensamentos na tua cabeça. São pensamentos que vão contra os pensamentos de Deus, são pensamentos que não têm a pureza dos pensamentos de Deus, são pensamentos que não pensam acerca de você o que Deus pensa acerca de você. E se você não discerne que esses pensamentos não são teus, estão vindo de fora como ataque, o que o diabo quer que você acredite é que são teus. E você fala assim: ai, que coisa, eu ainda não estou puro, eu ainda não consegui vencer. E você se sente culpado. E quando você se sente culpado, você tem vergonha. E quando você tem vergonha, você quer se afastar do teu pai. E quando você se afasta do teu pai, você se torna mais distante. E quando você está mais distante, você está mais vulnerável. E daí ele fala: deu certo, eu lancei um pensamento, ele pensou que era dele, ele abraçou como se fosse dele. Ele nem sabe que ele já está santificado, ele nem sabe que ele já é um filho perdoado, ela nem sabe que ela já é uma co-herdeira com Cristo. Ela pensa que ela ainda é toda aquela sujeira que eu lancei para cima dele. E agora com culpa ela se distanciou, agora uma presa mais fácil. E eu vejo essa rotina constantemente, pessoas com culpa se distanciando de Deus, se tornando mais vulnerável, quando na verdade elas não discerniram que aquilo que faz elas se sentirem culpadas nunca veio delas, era um ataque. E você precisa discernir: isso aqui não é meu, isso aqui é um ataque, eu preciso lutar contra esse ataque. Faz sentido? E quando você começa a entender isso, faz mais sentido aquilo que diz lá em Romanos capítulo 7. Abre comigo em Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. E nessa menção de carne, ele não está falando sobre o seu pecado, ele fala sobre a sua humanidade. Então poderia se dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha humanidade, não habita bem algum, e com efeito o que querer está em mim, não, melhor, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você precisa discernir: Deus, isso que está acontecendo dentro de mim, essas palavras, esses pensamentos, esses argumentos, de onde eles estão vindo? Estão vindo da minha humanidade? É o diabo lançando isso? Se não é de acordo com a tua palavra, com certeza não são as palavras de Deus. Você está discernindo a fonte de tudo isso. É incrível como eu converso com pessoas, e essas pessoas são ainda, eu muitas vezes eu estou vigiando, eu já me libertei de muitas coisas, mas eu estou vigiando o meu próprio coração e minha própria mente, porque eu comecei a entender que tem sempre pensamentos acontecendo, e são guerras. Você pensa: é uma atividade, minha cabeça está agitada. Não, você está passando por guerra. Existe uma guerra tentando você fazer a guerra é tentar fazer você acreditar numa mentira, porque você sempre, põe isso na tua cabeça, você sempre empodera aquilo que você crê, até se for uma mentira. Se você creu na mentira, você acabou de dar poder à mentira sobre a tua vida. Se você crê na verdade, você acabou de dar poder à verdade sobre a tua vida. E eu começava a conversar com umas pessoas, e tinha um cara que veio para mim e falou assim: Theo, você sabe da minha história? É um cara que veio do interior de Minas, de uma situação extremamente pobre, e foi para a cidade. Depois ele começou a estudar, acabou vindo aqui para São Paulo. É um cara que está numa ascensão profissional, um jovem incrível. Ele começou a contar a história dele. Ele falou assim: eu só quero conversar com uma coisa para você. Chega uma hora, ele trabalha numa multinacional, ele falou assim: chega uma hora que eu estou prestes a entrar
a nível de diretor, e já aconteceu umas 3 vezes, eu começo a me sabotar, e eu não sei por que eu começo a me sabotar. Mas como assim? Eu começo a ver que abriu uma vaga, e meus superiores estão me olhando, e as coisas, eu estou dando os resultados, e eu sei que daqui a pouco eu vou ser promovido, e parece que inconscientemente eu começo a cometer erros para que eu não venha conseguir ocupar aquela vaga. A gente começou a conversar e ele começou a falar assim, sabe, tem uma trava na minha cabeça que eu sempre escutei, que era o diabo falando: você é pobre, você foi pobre quando você nasceu, você vai morrer pobre, você nunca vai sair da pobreza. Você tem que quebrar esse negócio na tua cabeça, porque é aí que está acontecendo a tua guerra. Faz sentido? Quantas pessoas eu já escutei que falam assim: cara, eu estou casado, mas eu sei que um dia eu vou divorciar. Mas como é que você sabe que você vai divorciar? Porque minha família está cheia de divórcio, e eu sei que eu sou fadado ao divórcio. É um argumento que você tem que pegar e falar assim: eu vou sujeitar esse argumento à obediência da palavra de Cristo. Faz sentido? Quais são as batalhas que acontecem na tua mente? O primeiro lugar de campo de batalha é no nosso indivíduo, na nossa alma, na nossa mente. Paulo, ele explica isso tanto em Corinto como em Romanos, essa tensão dentro dele. Agora, o segundo campo de batalha, fala comigo, relacionamentos. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, eu queria que você abrisse lá comigo, Cantares 2, versículo 15. Existe aqui um versículo que tem um termo que a gente muitas vezes fala, só que as pessoas talvez não entendem, que é o termo raposinhas. Olha só, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Agora, o que está acontecendo aqui, o livro de Cantares, a gente não vai entrar a fundo, mas basicamente é um livro poético entre um noivo e uma noiva, e eles estão apaixonados, e o que eles falam sobre vinhas estando em flor, é que o seu amor está intenso. E o que ele está falando, olha, mas vamos tomar cuidado com as raposinhas, que são os bichos que parecem ser indefesos, mas que causam muita destruição. É pequenininho, parece, mas o que é? Só mais uma coisinha. Sabe, você vai começar a ver que muita da tua batalha, além de ser dentro de você, vai estar nos teus relacionamentos. E tem raposinhas que são usadas como artimanhas e instrumentos de divisão do inimigo. São raposinhas que vêm para trazer divisão no corpo. E quando eu falo divisão no corpo, não é só aqui na igreja, mas também no teu casamento, na tua família. Você vai ver coisas pequenas como a raposinha da falta de perdão. Mas é só uma coisinha que eu não perdoei. Não dá brecha. Vai lá e libera perdão. É uma coisa tão pequenininha. Aquilo que ontem é uma coisa pequenininha, hoje não é tão pequenininha, amanhã vai ser muito grande. Faz sentido? Ou quando você começa a entender que a raposinha de julgamento, mas é só um preconceito que eu tenho, não tem. Lida com essa raposinha. Ou a raposinha de melindre, não tem problema eu ter um pouquinho de coração ofendido, afinal de contas eu sou humano. Hoje quero te encorajar, você tomar cuidado com as raposinhas. Presta atenção, porque nesse momento que nós estamos vivendo como Igreja Monte Sião, então você está pensando, mas eu nem sabia disso. O dia que você disse sim para Jesus, e o dia que você disse sim para Jesus, você já entrou numa guerra. O dia que você disse sim para ser membro da Monte Sião, você já entrou na tropa de elite da guerra. Então você já está na frente, está no ponto de. Por quê? Porque a gente está fazendo esse negócio chamado The Sen, e não é só eu estou arrastando você comigo. E você está junto com a gente. Faz sentido? E o inimigo não está feliz com isso que está acontecendo. E obviamente você vai começar a ver que se ele não consegue pegar você, ele vai começar a pôr alguma coisa nos teus relacionamentos. Você vai começar a ver que tem alguma coisa que ele vai estar atacando na tua família. É você com o teu líder, é você com o teu irmão, com a tua irmã, é você com uma pessoa que está perto de você trabalhando na obra. Ele vai começar a pôr alguma coisa para trazer divisão. Provérbios 27, versículo 17. Abre comigo, Provérbios 27, versículo 17. Salomão fala sobre isso. Olha só o que ele diz: assim como ferro afia ferro, assim o homem afia o resto do seu amigo ou o seu companheiro. Deixa eu só explicar isso. Ele está dizendo que assim como um ferro afia outro ferro, como uma espada ou uma lança ou uma faca, assim são os relacionamentos. Não existe relacionamento sem fricção. Quem concorda comigo?
Você até talvez fala, cara, mas aquela igreja, talvez você até saiu de igreja porque você não estava bem com pessoas, mas deixa eu te falar, talvez você não vai se dar bem com todo mundo aqui. Só que é importante você entender que nesse processo que você abraça, eu não estou falando que, então quer dizer se eu vou ficar, eu vou entender guerra espiritual e eu vou prestar atenção com a guerra que acontece nos meus relacionamentos, eu vou começar então a viver em paz com as pessoas. Nem sempre, e nem sempre toda a fricção é oriundo de uma guerra espiritual, mas é que você tem que entender que você tem que tomar cuidado, porque nesses momentos de ferro a ferro, onde Deus está te levando para ser mais afiado, um outro patamar, e quantos aqui entendem que você não vai chegar à tua melhor versão sem a fricção do corpo? Você não chega à tua melhor versão sem a fricção do corpo. Eu falava 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, que se você fosse um monge, é muito mais fácil ser santo. Você está lá, eu lembro quando eu contei a história de quando eu estava sendo treinado como missionário numa das bases de Jocum na Inglaterra, e veio um monge copta da igreja católica ortodoxa do Egito para falar com a gente. E o cara era tão sábio, eles falaram, ele ficou 3 anos e meio no deserto sozinho. Eu falei, 3 anos e meio no deserto? Eu falei, cara, se eu ficasse no deserto 3 anos e meio, primeiro, eu acho que eu já teria me matado. Segundo, se eu conseguisse sobreviver, eu não teria pecado, porque você peca com quem? Você está sozinho, não tem ninguém para perdoar, ninguém para ofender, ninguém para ser tentado, ninguém está pisando no teu calo, você está sozinho, está você e a areia. Faz sentido? É bem fácil viver em santidade quando você está isolado do corpo. É bem fácil você viver numa pseudo-santidade, porque na verdade não é uma santidade. Mas quando você está inserido no corpo, e você fala, mesmo com as fricções, eu vou travar a guerra para o bem e para a união do corpo. Aí é que o Senhor está realmente vendo. Aí a gente vai ter uma vida de vitória. Continua comigo aqui, o terceiro campo de batalha. Fala comigo, territórios celestiais. E é aqui que você precisa entender esse negócio aqui, porque vai fazer toda a diferença na tua vida de oração. A palavra nos ensina que existem 3 céus. 3 céus. Tem esse céu que você vê com as nuvens, com o passarinho, aonde o avião passa. Tem outro céu e o terceiro céu. Agora, olha só o que a palavra diz em Gênesis. Abre comigo em Gênesis capítulo 1, lá no início, versículo 20. Gênesis 1, 20 diz assim: disse também Deus. Novamente, Deus criando através da sua palavra e não suas mãos. Encham-se as águas de seres vivos. Ele está falando sobre o mar. E sobre a terra voem aves. Ele está falando sobre o ar. Sob, abaixo do firmamento do céu. Fala comigo, o firmamento do céu. Esse aí é o primeiro céu. É o céu físico. É o céu onde estão as aves. É o céu onde você vê as nuvens. Esse céu é o mundo físico. Ele fala, olha, existe base na Bíblia, nós acabamos de ler uma delas, que existe o céu que é físico. Mas nem todo o céu que você lê na Bíblia se refere a esse tipo de céu. Tem um outro tipo de céu, que se você puder, abra comigo em Efésios 2, versículo 2. Paulo fala sobre esse outro céu, em Efésios 2, versículo 2. Ele diz, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ele fala sobre, em outra época você não estava em Jesus, você vivia em pecado. Ele fala, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou o príncipe dos ares. Quem tem príncipe dos ares aí? Por que ele está falando sobre o príncipe dos ares? Porque o príncipe dos ares é Satanás, e aonde que ele está? Ele está no céu. Eu pensei que Satanás estava no inferno. Biblicamente falando, ele está no segundo céu, não o céu onde Deus está, que é o terceiro céu, não esse céu físico onde você vê as nuvens. Ele é o príncipe dos ares, e dos céus aonde estão as potestades, ele governa em tempo pré-determinado por Deus, para tentar trazer destruição antes da vinda de Cristo. Faz sentido o que eu estou falando? Então olha só, continua comigo esse texto de Efésios 2, versículo 2, ele fala assim, segundo o príncipe das potestades dos ares, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você estava longe de Cristo, eu e você longe de Cristo, éramos filhos da desobediência, debaixo da influência do príncipe dos ares, Satanás.
Efésios 6, abre comigo, Efésios 6, 4 capítulos para frente, versículo 12, Efésios 6, versículo 12, ele fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ele está falando, a nossa guerra não é física, não são contra pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses, porque hoje em dia, esse tema de tolerância religiosa está em alta, e é importante que nós, cristãos evangélicos, venhamos ter muito esclarecimento sobre esse tópico. A pessoa que pratica macumbaria, a pessoa que está debaixo de influência de orixá, ela não é teu inimigo. Faz sentido? Não ataque a pessoa que pratica uma religião de engano, aquilo que não é verdade. Você tem que saber discernir. Deus ama aquela pessoa, você deveria amar aquela pessoa. O que você é contra é o espírito por trás daquela pessoa. Faz sentido? Porque daqui a pouco você começa a ver essa intolerância religiosa, onde pessoas estão atacando pessoas. Paulo fala: a tua guerra não é contra pessoas, ame as pessoas, mas tem um discernimento de espírito por trás. Todas as pessoas têm espíritos que estão influenciando elas por trás. Tenha tolerância com a pessoa, mas seja intolerante ao espírito por trás da pessoa. Como que eu faço guerra contra o espírito por trás da pessoa? Não agredindo a pessoa, não ofendendo a pessoa, mas entendendo que você vai fazer guerra no espírito, em oração, intercessão. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nisso aqui, mas olha só, versículo 2 diz, ou melhor, versículo 12 diz: a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E se você não sabe o que são principados e potestades, eles são rankings diferentes de demônios. Não são pequenos demônios, são demônios que têm autoridade sobre territórios. E ele continua dizendo assim: contra hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Faz sentido? É nesse segundo céu que eles estão operando. Olha só um outro versículo, para você entender um pouco melhor. Na verdade, vamos para Isaías 14. Isaías 14. Então a gente falou sobre o primeiro céu, que é o céu físico, o segundo céu, que é o céu onde estão os principados e as potestades e as hostes malignas, aonde o príncipe dos ares, que é Satanás com seus demônios, estão. Mas no versículo 13 de Isaías 14 é a descrição de Lúcifer. Em Isaías 14, versículo 13 diz assim: e tu dizias no teu coração, dizendo respeito ao coração de Lúcifer. Lúcifer dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Ele está no segundo céu falando: eu vou subir ao terceiro céu, eu quero ser que nem Deus. É isso que estava no coração. Então no mundo espiritual eles sabem bem onde estão as hierarquias. O primeiro céu, o mundo físico. O segundo céu é onde estão as potestades. O terceiro céu é onde que está Deus. Como assim que a gente sabe que Deus está lá? Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 2. Paulo fala como se não fosse ele, mas na verdade é ele. Ele fala: eu conheço um homem. Esse homem é o próprio Paulo. Paulo diz no versículo 2: eu conheço um homem em Cristo. 2 Coríntios 12, 2. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, você está seguindo aí? Olha só o que ele diz: se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu também não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. Paulo está tendo uma experiência de arrebatamento, onde ele encontra Deus no terceiro céu. Ele fala: eu nem sei se essa experiência foi tão sobrenatural, mas ao mesmo tempo tão real, que eu não sei se foi no corpo ou se eu saí do meu corpo. Eu só sei que eu fui para o terceiro céu. E eu creio que esse profeta aqui, o testemunho chegou, foi justamente isso que aconteceu. Ele teve uma visitação, ou uma visitação sobrenatural ao terceiro céu. E aqui Paulo fala assim: eu subi ao terceiro céu. Agora, você pode pensar até: mas por que isso é importante eu saber de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu? Porque isso vai revolucionar a tua vida de oração, vai revolucionar a maneira como você faz guerra espiritual, vai revolucionar como você vai jejuar. Abre comigo em Daniel 10, eu vou explicar como que isso é transformador, e é uma chave que o diabo não quer que você entenda.
O diabo não quer que você aprenda, mas hoje a palavra já nos ensina em Daniel, capítulo 10. Se você puder, leia Daniel, capítulo 10 com calma em casa. Mas você vai entender que Daniel está num período de 21 dias de jejum. Quantos aqui já ouviram falar de jejum de Daniel? Tá, a gente pega jejum de Daniel na base bíblica de Daniel 10. Por quê? Ele não come carne, ele se abstém dos manjares, ele está simplesmente num momento de consagração por 21 dias, porque ele está esperando um romper, e o romper não está chegando. Mas aqui no versículo 12 aparece um anjo. Agora esse anjo, deixa eu só deixar uma coisa bem clara, nós não sabemos se esse anjo é o próprio Gabriel. Muitas pessoas pensam que é o próprio Gabriel. Outros pensam que não é Gabriel, porque se fosse Gabriel teria sido mencionado que fosse ele, porque em outros momentos já tinha sido mencionado que era Gabriel, e Daniel teria reconhecido Gabriel como ele reconheceu no passado. Então uns falam, é um anjo sem nome, independente, é um mensageiro. E olha só o que esse anjo, seja Gabriel ou um outro anjo, diz para Daniel. Ele fala no versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, fala comigo, o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Para por aqui, olha só, eu não sei se você já teve essa experiência na tua vida, onde você entra para orar, e você tem fé, e você tem muita fé, e você ora e você fala assim, cara, eu tenho certeza que essa oração vai surtir efeito. Alguém já teve essa experiência? Tá. E você sabe, essa oração chegou para Deus, chegou em Deus, eu tenho fé, alguma coisa vai acontecer. Só que você sai daquele ambiente de oração e você volta para a vida real, e parece que nada está acontecendo. Quem já esteve nesse lugar? Você fala, Deus, eu não estou entendendo, como é que naquele momento de oração parecia que estava conectado com o céu, e de repente eu saio do momento de oração e parece que nada mudou, parece que é o mesmo inferno. Alguém já sentiu isso? Olha só o que o anjo explica para Daniel. Gabriel, esse anjo, ele diz assim: eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. O que está acontecendo? Daniel tem uma visitação. Gabriel, você tem que entender uma coisa: no céu existiam 3 arcanjos principais. Tinha o arcanjo responsável de guerra, esse arcanjo se chama Miguel. Tinha um arcanjo responsável da mensagem, é o mensageiro. Esse arcanjo se chama Gabriel. Por isso que Gabriel aparece falando, Jesus está vindo. Gabriel é aquele que sempre aparece com as mensagens mais importantes. Ao longo da Bíblia, toda vez que Gabriel aparece, ele está entregando uma mensagem. Tem o terceiro arcanjo, que era o arcanjo responsável por toda a adoração, e ele não está mais lá, porque o nome dele é Lúcifer. Faz sentido? São os 3 arcanjos. Agora, Miguel, o cara da guerra, esse é a mais alta patente de guerra no mundo espiritual, depois de Deus. E Miguel, ele vai, a oração de Daniel vem no primeiro dia. Lembra que eu falei aqui, está no texto? Primeiro dia, Deus recebe, ele fala, devolve para ele a resposta. Ele está em consagração, ele está em oração, devolve, e ele entrega a resposta. E Gabriel, outro anjo, ele já começa a descer, do terceiro para o primeiro. Só que ele para no segundo. Por que ele para no segundo? Porque aqui está escrito que o príncipe do reino da Pérsia, quem que é o príncipe da Pérsia? É a potestade sobre aquela região da terra. Tem uma potestade que está, como fala? Assigned, comissionado para cada região dessa terra. Faz sentido? E Daniel estava na Pérsia, ele exilado, orando, e quando chega a oração, bate naquela potestade, e ele não consegue passar. Ele começa a falar assim, eu fiquei guerreando, só que eu não conseguia passar. E daí o terceiro céu fala, olha, a mensagem não está chegando lá para Daniel. E Daniel está orando mais, e pedindo, me dá resposta. E Deus está falando assim, mas a gente já não deu a resposta para ele. Então por que não chegou a resposta? Que está travado no segundo céu. Então manda lá mais alguém.
Não está conseguindo dar conta. Miguel, vai ter que ser você para resolver o negócio. Miguel desce, ele guerreia com a potestade da Pérsia, ele abre o caminho, Gabriel consegue penetrar, ele chega e fala, não tem mais. Desde o primeiro dia, eu estava recebendo, eu já estava com a resposta para você, do primeiro dia, só que demorou 21 dias. Agora, por que chegou em 21 dias? Porque ele ficou jejuando 21 dias. Tem respostas tuas que Deus já enviou no primeiro dia. Deus, por que não está aqui? Porque você não persevera em oração. Porque você não entendeu o que é guerra. Deus, restaura o meu casamento. Primeira vez ele já escutou, mas já faz 3 anos. Você orou aquela oração 3 anos atrás, você pensou, agora vou divorciar mesmo, porque não tem jeito. Não, você tinha que estar perseverando, 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 até rasgar a potestade, para o céu passar. Eu estou falando coisas aqui hoje, que talvez vão ser muito mal interpretadas quando eu chegar no YouTube. Mas eu vou falar de qualquer jeito, porque isso aqui é para a nossa igreja. Deixa eu falar, o que nós estamos experimentando hoje nos céus da nação, é porque nós tivemos tanta intercessão rasgando o segundo céu. Os atos proféticos que as gerações passadas de guerra fizeram nas praias do Brasil, contra o espírito de Iemanjá nos nossos litorais. Vocês me conhecem, sabem, eu não falo sobre essas coisas publicamente, mas é necessário a gente entender, porque tem uma geração que está se levantando, que vai lotar 3 estádios daqui a pouco, cheio de missionários, que tem que entender que você só tem esse embalo nas tuas costas, porque alguém pagou o preço para rasgar o segundo céu, para a resposta chegar do terceiro para o primeiro para você. E quando você entende isso, você vai começar a falar assim, eu preciso fazer guerra para a próxima geração. Você tem que continuar em guerra como um atalaia nas muralhas, mantendo aberto o segundo céu, para ter um lugar para perfurar a resposta do terceiro, para chegar na tua realidade. É por isso que eu não acredito em nada que não é gerado primeiramente em oração. Eu vou até falar outras coisas. Todas as conferências do Dunamis ou da Monte Sião, as melhores, é batata. Você vai olhar para trás, são as que mais tiveram intercessão. Não tem a ver com o pregador, tem a ver, lógico, mas não é tanto pregador, não é tanto a organização, não é tanto o local. Eu diria que tem muito mais a ver com a intercessão, antes, que vai rasgando, vai abrindo, vai abrindo. Então quando a gente ora por céus abertos, a gente está falando, Deus, a gente está preparando esse lugar, onde tem tanta perfuração, no segundo céu, que quando a gente clama, derrama algo dos céus, do terceiro vem e desce rápido, vai perfurando, e desce para nós. Faz sentido o que eu estou falando? Então tem coisas que você já orou, falou, mas eu já orei e Deus não respondeu. Persevera em oração. Entra que nem Daniel em jejum, e 21 dias, fica lá martelando, 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 martelando. Sabe aquele negócio, aquela goteira que fica lá, tem na pedra e faz um furo na pedra? Como que uma água faz furo na pedra? É a persistência. É Lucas 18, é a viúva que fica batendo, faça justiça para mim, faça justiça para mim. Aquilo que está acontecendo hoje no Brasil, você pode pressionar o STF, você pode botar todo mundo na rua, você pode pressionar o Congresso para passar PEC, isso não vai fazer o efeito se a igreja não entender que a gente precisa orar. Tem que fazer isso, só que a gente tem que orar. A gente tem que orar. Faz sentido o que eu estou falando? Você precisa ter um negócio independente daquilo que você acredita ou não acredita politicamente, mas tem que, eu creio, se você está aqui, você acredita que o reino de Deus tem que invadir o Brasil, sim ou não? Independente se você gosta de partido ou não gosta do partido, ou seja o que for, se você acredita, ore por isso, clame por isso, ore para que Deus venha rasgar o segundo céu, para que tudo que está bloqueando a justiça de Deus para vir para o Brasil, venha chegar no Brasil. É impossível, é tolice a gente pensar que hoje esse avivamento que nós estamos experimentando no Brasil é porque simplesmente uma geração jovem está apaixonada por Jesus. Cara, e o que aconteceu na década de 70, na década de 80, os atos proféticos, a intercessão, os relógios de oração, perfurou o segundo céu. Número 2, e eu não vou conseguir terminar, porque eu tenho 3 pontos, e o primeiro ponto eu não cheguei no terceiro. Por que você precisa guerrear? Porque é inevitável para você ter uma vida vitoriosa. Você não vai ter uma vida vitoriosa se você não aprender a guerrear. Sabe, a salvação é de graça, mas você viver o reino na terra vai te custar guerra. Você vai precisar guerrear para você ter. Olha só, João 10:10. Abre comigo João 10:10.
A palavra diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida com tudo o que você precisa. Deus vai prover. Aquilo que você quer, você vai ter que lutar para ter. Até eu pensei que a salvação é de graça. A salvação é de graça. Quando você morrer, sair dessa terra, você vai para o céu. Se você não morrer e Jesus voltar antes, você vai para o céu. Agora, a pergunta é: que tipo de vida você quer viver enquanto você está aqui nessa terra? Você quer viver pastando ou você quer viver em vitória? E não tem nada a ver com ganhos financeiros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a qualidade de vida e o cumprimento do chamado específico que Deus pôs na tua vida para você cumprir. Faz sentido? E vai te custar. Eu tenho que lutar para eu ter bastante dinheiro. Você pode até lutar para você ter mais dinheiro. Mais do que lutar para você ter dinheiro, lute para que você cumpra o teu propósito enquanto você está aqui na terra. Porque o que Deus está querendo para você é que você venha cumprir a tua missão. E se você cumpre a tua missão, você está com a vida abundante. Então quer dizer que se eu não cumprir minha missão, eu perco minha salvação? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Salvação é de graça. Agora, você viver a abundância daquilo que Jesus trouxe para você. Ele te traz duas coisas: vida e vida em abundância. Tem pessoas que se contentam só com vida. Eu sou salvo. E o cara está sofrendo bullying do diabo aqui o tempo inteiro, mas está contente. Ele está tipo: isso aqui tá bom para mim, eu vou ficar apanhando aqui, um dia eu vou para a glória. Tá bom, eu não quero. Eu tenho um pouco mais de autoestima do que isso. Eu não vou ficar apanhando enquanto estou aqui nessa terra. E você não deveria, porque Jesus não vai voltar para uma noiva que está esmurrada. Ele vai voltar, Jesus não vai voltar para uma noiva que está toda roxa. Ele quer voltar para uma noiva que é vitoriosa. E você deveria ter dentro de você essa gana. Eu quero viver em vitória. E vitória não tem a ver com aquilo que a teologia da prosperidade fala de dinheiro. Talvez tenha para alguns, mas mais do que coisas financeiras. Vitória é você estar num lugar onde você tem saúde e prosperidade em todos os âmbitos da vida. Em você como um ser que tem espírito, que tem emoções, que tem saúde física, nos teus relacionamentos, no teu senso de propósito. É isso que Deus está querendo. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. A gente tem muito mais para isso, só que o tempo já avançou, mas eu creio que o Senhor já está falando com a gente, sim? Feche os teus olhos onde você está. Hoje eu creio que o Senhor está querendo nos abrir o entendimento para aquilo que é a guerra espiritual que nós estamos travando. E você viver em guerra espiritual não quer dizer que você não vai ter tempo na presença, que você não vai descansar na presença, que você não vai se deleitar na presença. Sim, isso é importante, mas sabe, você fazer guerra no espírito significa que você vai continuar a proteger esse ambiente para futuras gerações. Erga suas mãos para o alto onde você estiver, repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque nós já sabemos quem vence no final de tudo. O Senhor é vitorioso, e se eu estou em Ti, eu já tenho vitória. Então hoje eu te peço, Deus, me ajuda a ter discernimento para discernir de onde estão acontecendo os ataques. Me ensina a lutar essa guerra. A guerra na minha mente, a guerra nos meus relacionamentos, a guerra na minha família, a guerra nas regiões celestiais. Me ajuda a perseverar. Eu não quero ser aquela pessoa que desiste rapidamente. Eu sei, Deus, que o Senhor escuta as minhas orações, o Senhor me envia de volta a resposta, mas hoje eu me posiciono como um guerreiro que vou perseverar, rasgando o segundo céu, até que a resposta chegue a mim. Eu me comprometo hoje a lutar pela minha família, a lutar pelo meu casamento, a lutar pelos meus filhos, a lutar pela minha cidade, a lutar pelo Brasil, a lutar pelo Teu reino, que está sendo estabelecido nas nações do mundo. Hoje, Senhor, usa-me como um guerreiro espiritual. Eu sou um guerreiro espiritual. Eu aceito esse comissionamento.
Em nome de Jesus, eu quero fazer valer a pena a cruz de Cristo, não só para a vida eterna, mas para a vida abundante e o andar vitorioso enquanto eu estou aqui na terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, eu quero te encorajar. Talvez você, sabe, antes de você sair, rapidinho, eu senti de Deus que até durante essa mensagem, algumas pessoas estão tendo a memória de orações que você orou e você ainda não viu resposta. E você sabe que a resposta é a vontade de Deus. E o Espírito Santo está falando para você: eu quero que você volte para a guerra. Você abandonou o campo de batalha, eu quero que você volte para a guerra. E quem sabe o Senhor está pedindo para você voltar para jejuar para um filho teu, para você jejuar para um familiar teu, para você jejuar pela tua nação, para você jejuar pela tua igreja. Eu não sei o que é que Deus falou para você hoje, mas eu sei o que o Espírito Santo falou. Quem aqui já escutou essa palavra de Deus no teu coração? Que você tem que voltar para a batalha. Eu quero te encorajar, essa semana, entra em intercessão, guerreia no Espírito. Amém? Se você precisa de alguma outro tipo de oração, o pessoal está pronto para orar por você. Se você recebeu tudo que você tinha que receber, tenha um ótimo almoço, Deus te abençoe. Vamos para a guerra essa semana, nós vamos ter a vitória, já temos a vitória, amém? Deus te abençoe.